E hoje eu tô arriscando, pessoal, porque eu tô arriscando perdendo a janta por causa da. Ah, é? Barbaridade. Nome completo, pessoal lá no chat, para depois eu confirmar a chamada. Boa noite a todos. Estamos, então, em mais uma aula de metodologia científica, aqui no curso de matemática, né, do IFFAR, Campo São Borja. E hoje, então, nós vamos completar os nossos estudos sobre o que é, como se faz, né, um projeto. Seja um projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, né? A ideia é nós entendermos o que é um projeto. Agora eu já aviso para vocês que lá no nosso plano de ensino, nós temos uma atividade avaliativa descrita em relação ao conteúdo de projetos. E essa atividade, ela vai ser realizada na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 3, tá? Através de uma atividade assíncrona que eu vou estar disponibilizando para vocês no SIGA. Porém, a atividade, ela é assíncrona, mas vocês terão um horário específico para realizar a atividade. É como se fosse uma prova. Qual é o conteúdo que vai cair? Como é que vai ser essa atividade avaliativa? Eu vou disponibilizar para vocês um documento, tá? Um documento no Word, que vai, ou em PDF, acho que é melhor. Não, tem que ser no Word para vocês completarem. Vocês vão completar, vai ter nesse documento 3 propostas de projeto, tá? 3 eixos diferentes para se fazer um projeto. Eu vou trazer parte do projeto e vocês vão poder escolher qual dos projetos vocês vão querer complementar com as ideias de vocês, tá? Destacando que nós vamos trabalhar as partes do projeto que nós estudamos: tema, justificativa, problema de pesquisa, objetivos, metodologia, tá? Cronograma, que é o que nós vamos vir agora olhar mais para baixo. Então, vocês não vão fazer nada que vocês não estudaram, não tiveram aqui na disciplina. Então, quem não assistiu os vídeos das aulas anteriores ou por algum motivo faltou, né, e já deixa essa mensagem aos que hoje não estão, que amanhã eu vou publicar os outros 2 vídeos que faltam. Então, quem não acessou, por favor, acesse, tente acompanhar o conteúdo, acompanhar as aulas, para poder realizar a atividade avaliativa, que vai estar disponibilizada, então, no dia 3 de novembro, já estamos em novembro, né? Das 21 horas às 22h45, no horário da nossa aula. Vocês vão acessar, vão baixar o arquivo, vão completar o arquivo com a escolha de vocês sobre um dos 3 eixos, digamos, de projeto, vão postar o arquivo e vão mandar para mim. Lembrando que é uma atividade Como assim, pessoal? A senhora vai trazer temas? Sim, eu vou trazer 3 projetos diferentes. Vocês vão escolher um deles e vão completar esse projeto para mim no arquivo, tá? Lembrando que é uma atividade individual e não pode e não deve ser feita de forma coletiva, tá? Então, não tentem fazer todos juntos, eu sei que a gente sabe, né, o que acontece paralelamente em algumas turmas, né? Então, não tentem fazer juntos, né? Porque vai dar gorô, vocês vão fazer o mesmo, né, a mesma parte do projeto do colega e vai dar errado, porque se eu receber arquivos iguais ou muito parecidos, eu vou chamar vocês para conversar, tá bom? Mas eu acredito que essa turma não precise disso. Então, dia 3, atividade avaliativa, assíncrona, no SIGA-A, vão estar disponível para vocês um documento no Word com 3 propostas de projeto, temas que eu vou escolher. Por isso que tem um tempo determinado, para que vocês, né, não fiquem lá divagando horas e horas e procurando e conversando entre si. Então, é uma prova, tá? Eu vou dar 3 temas, vocês vão escolher um dos temas para organizar o projeto. Vocês não vão precisar fazer todo o projeto em 1 hora, não é isso. Vocês vão complementar o que eu pedir para vocês complementarem no projeto. Tá? Ele vai estar um esqueleto lá e algumas coisas eu vou pedir para vocês assinalarem. E é isso que vocês vão fazer. Se vocês tiverem dúvida, durante a efetivação da prova, eu vou estar à disposição de vocês para dúvidas coletivas. Coletivas não, mas como esclarecimento coletivo, melhor dizendo, no grupo do WhatsApp. Por exemplo, vocês estão realizando a prova lá
e o Newton Júnior vai lá e resolve, né, pergunta uma coisa. Olha, prof, eu escolhi o tema 2. Eu não entendi se tem que fazer os objetivos gerais, o geral e os específicos. Eu vou responder para todos verem a mesma resposta. Então, não adianta vocês perguntarem no privado, que eu não vou poder responder. Aí eu vou colocar, Newton, segundo o tema 2, segundo a proposta do tema 2, você deve sim fazer o objetivo geral e, no mínimo, 2 específicos. Tá? Então, essas coisas, essas dúvidas ao longo da avaliação, eu vou estar respondendo no grupo do WhatsApp para vocês, certo? Diga, Pablo. Professora, então a avaliação vai até a parte dos objetivos, até a parte que a gente... Não vai até a parte dos objetivos. Vai até a parte que nós vamos ver hoje. E vocês tinham tarefa para hoje também, tu lembra? Né? Vamos aprofundar nossos estudos, tá? Vamos lá já para os estudos, inclusive. Se tiverem dúvida, podem ir levantando a mão e perguntando, tá? Eu vou voltar lá na nossa apresentação, por isso que eu quis já falar primeiro da avaliação para vocês. Porque estava no plano de ensino e a gente precisa fazer. O peso é 3 pontos, tá? Vamos recapitular só antes de eu passar para os slides quais eram as atividades avaliativas que nós tínhamos, né? 1 ponto para as atividades, para quem participa e consegue frequentar o MIT, 1 ponto para as atividades do SIGA, aquela pesquisa que vocês fizeram e apresentaram, 2 pontos, análise do projeto de pesquisa, que é essa atividade avaliativa que eu vou fazer no dia 3, 3 pontos, e ainda nós temos mais uma atividade sobre artigo científico, que é o conteúdo que nós vamos iniciar depois dessa atividade avaliativa, tá? Vamos lá, então. Vamos relembrar algumas coisas e aprofundar outras no nosso slide, que está lá no SIGA desde 3 a 4 aulas atrás, sobre planejamento de pesquisa. O planejamento da pesquisa geralmente se efetiva através de um projeto de pesquisa, né? Esse projeto ele é metódico, ele segue regras, ele segue etapas bem determinadas. Quais são os elementos que constituem um projeto de pesquisa? Alguns deles nós já debatemos ao longo de 3 aulas, eu acho. Outros nós vamos fazer agora, conversar agora, tá? A escolha do tema. Todo projeto gira em torno de um tema. A segunda parte do projeto sempre se refere a uma revisão de literatura. O que é essa revisão de literatura? É um aprofundamento, um estudo bibliográfico, né, bem vasto, bem pesado, bem detalhado sobre o tema que vai ser abordado. Nessa disciplina, nós não fizemos a revisão da literatura, porque ela demanda muito estudo e muito tempo. Então, nós conversamos sobre o tema, vocês elaboraram justificativas para temas que vocês escolheram, e nós já debatemos na aula passada. Vocês formularam problemas de pesquisa, e nós já debatemos e corrigimos e conversamos sobre os problemas de pesquisa de vocês. Depois disso, nós indicamos na aula passada como poderiam ser os objetivos da pesquisa de vocês. Lembrando que toda pesquisa trabalha com 2 tipos de objetivos, 2 níveis de objetivos. O objetivo geral, que é uma reescrita do problema da pesquisa, porém com verbos no infinitivo, porque indica uma ação geral a ser realizada pelo pesquisador no projeto, né? E os específicos, que vão de, no mínimo 2, né? E depende da extensão da pesquisa, aonde vai acontecer um detalhamento em forma de ações que o pesquisador ou o grupo de pesquisadores vão realizar para efetivar a pesquisa, certo? Depois, então, do tema, da revisão da literatura, da justificativa, que é o porquê eu preciso desenvolver essa pesquisa, o porquê eu devo desenvolver essa pesquisa, eu tenho o meu problema. O problema é sempre escrito em forma de... Quem me ajuda? Tem alguém aí? O problema é escrito em forma de... Pergunta. Os objetivos usam verbos no infinitivo. Infinitivo. Né? Investigar, mapear, desenvolver, aprimorar. Que mais? Me ajudem. Armazenar, analisar, né? Então, sempre verbos no infinitivo. Cuidem a amplitude dos verbos.
Sempre usem uma amplitude maior no verbo do objetivo geral, uma amplitude mais restrita, designada à ação, nos objetivos específicos. Depois de todo esse inicial, a gente vai escolher qual a metodologia de pesquisa que nós vamos desenvolver. E daí, a gente vai lá para aqueles tipos de pesquisa que vocês, então, fizeram o estudo para nós, a apresentação, tá? E daí a gente tem esse quadro resumo aqui, que é bem sintético. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, quando ela trabalha com aspectos de qualidade, de textos, de falas, de entrevistas. Quantitativa, quando ela se resume a dados quantitativos, que são? Números. Números, ótimo. Depois, quanto à natureza, a pesquisa pode ser básica ou pode ser aplicada. Quem é que apresentou a pesquisa básica para nos explicar o que é a pesquisa básica? Eu, professora. A Érica. Diga lá, o que é uma pesquisa básica? A pesquisa básica é a básica de qualquer tipo de trabalho, né? Ela é rigorosa e ela não vai ser aplicada. Ela vai ser uma pesquisa que depois vai se juntar com outra pesquisa para poder, sim, daí gerar uma pesquisa aplicada. Poderia aumentar o volume aí, que eu não entendi direito. Não entendeu direito? Tá baixo o volume? Tá um pouquinho baixo, aí eu não... Tá bom, Pablo, agora? Tá bom? Tá mais ou menos. Vou erguer o meu aqui também. Bom, a pesquisa básica, ela não tem uma aplicabilidade direta, né? Foi a Fabiana, eu acho, não sei quem é que falou, a Érica. Érica. A Érica, isso, é que as vozes ainda não distinguem bem. Érica, isso mesmo. Então, a pesquisa básica, ela é uma pesquisa pela pesquisa, né? Ela não tem uma aplicabilidade direta para resolver um problema que ela já está focada para resolver, né? Ela vai servir de base para resolver um problema em pesquisas posteriores, certo? A pesquisa aplicada é aquela já direcionada a um problema que está em voga e que está acontecendo. Por exemplo, a vacina para o Covid. A vacina foi desenvolvida através de uma pesquisa aplicada, ela já veio focada em resolver um problema, né? Existem vários medicamentos que são desenvolvidos e que daí se tenta ver para que eles vão servir. Ou os componentes que são analisados, que daí você pensa aonde pode aplicar depois, né? Então, essa é a diferença. Pode falar quem levantou a mão. Professor, voltando um pouquinho atrás, lá nos objetivos, sobre um modo de falar, os verbos, quando que eu uso o verbo... Ai, agora sempre pode esse nome. Ai. Anotem minha pergunta na Infinitivo. Infinitivo. Em que objetivo eu uso essa figura de linguagem, esse verbo? Os verbos no infinitivo sempre vão indicar uma ação, né, Pablo? Ele não é um verbo conjugado, certo? Uhum. Então, investigar, desenvolver, oportunizar, todos são verbos no infinitivo. É isso que tu perguntou? Não, professor. Eu posso usar o verbo infinitivo tanto para o geral quanto para o específico? Sim, deve. Sempre. Sempre são verbos no infinitivo. Tá? Só que tem que cuidar a amplitude do verbo. Certo? Por exemplo, se você vai fazer um geral, a amplitude do verbo tem que ser grandiosa. Quando você vai para o específico, a amplitude dos verbos, elas têm que determinar algumas ações do pesquisador. Tipo, o verbo buscar, se é no específico ou no geral? Provavelmente no específico. Porque no geral, geralmente você vai usar desenvolver, oportunizar, investigar, que são verbos maiores. E mostrar também. Mostrar pode ser uma ação do teu projeto e não o projeto em si. Mostrar, apresentar, buscar, mapear, formar. Tem que ver o contexto, né? Depende do contexto, isso mesmo. Tem que ver o contexto sempre. Tem que ver o contexto, isso mesmo.
Seguimos aqui, então. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, aí que pega a coisa. Ó, de acordo com os objetivos, de acordo com o problema, vocês vão poder escolher qual é a metodologia em relação aos procedimentos que vocês vão fazer. Vocês não precisam, nesse primeiro momento, né, não se desesperem, que vocês não precisam lá, quando eu pedi uma metodologia lá na atividade avaliativa, vocês não precisam colocar em relação a todas esses tipos, tá? Provavelmente na atividade avaliativa eu vou estar indicando esse verbo, esse projeto, se você fosse desenvolver, você usaria uma abordagem qualitativa ou quantitativa? Por quê? Aí vocês vão explicar, tá? Depois, quanto aos objetivos, você acha que essa pesquisa pode ser desenvolvida de forma exploratória, descritiva ou explicativa? Por quê? Aí vocês têm que justificar. Quanto aos procedimentos, qual procedimento seria o mais indicado para o desenvolvimento dessa pesquisa? Aí vocês vão achar procedimentos. Todas essas informações e conhecimentos, porque não são só informações, são conhecimentos, são saberes. Vocês têm aonde? Nos slides coletivos que vocês fizeram e que eu compactei e disponibilizei para vocês lá no nosso SIGA. Então, antes da atividade avaliativa do dia 3, parem uns 20, 30 minutos, olhem o material que vocês têm lá no SIGA, se organizem para poder fazer a atividade avaliativa, certo? Super dica da prof. Vamos lá, então. Voltamos aqui para a apresentação. A prof abriu um Word que não era para abrir. Aqui. Seguimos, então. Depois, então, da escolha dessas metodologias, que é em relação a esse quadro aqui que eu mostrei para vocês, e que estão lá nos nossos slides, aqueles feitos coletivamente, onde cada um de vocês fez uma pesquisa e apresentou, nós partimos para a coleta de dados. E aqui sim é uma informação nova que nós começamos a estudar hoje. E eu já vou baixar aqui minha projeção para vocês enxergarem. Professora. Sim, diga. Na avaliação, a gente vai ter que escolher o modo de objetivo, a abordagem. Sim. E a metodologia? Sim. Depende do projeto que tu pegar para trabalhar. Vocês vão ter 3 ideias e provavelmente as ideias, né, os projetos perguntam coisas diferentes. Vocês vão escolher um deles para completar, só um deles. Então, vocês também têm essa possibilidade de talvez completar o que vocês mais conseguem fazer, mais tenham entendido do projeto, tá? Bom, coleta de dados. O que é a coleta de dados, meu Deus? Depois que eu escolho uma metodologia, né? Depois que eu escolho um tipo de aplicação, aonde eu vou ter lá, ó, nessa etapa será definido como será realizada a pesquisa. O como, qualitativa, quantitativa, exploratória, descritiva, né? O que mais? Explicativa. Qual é o tipo dos procedimentos? É um estudo de caso, é uma pesquisação, é uma investigação, né? O que mais que pode ser? Me ajudem a pensar. Que outros tipos de metodologia? É bibliográfica, é documental, é de levantamento, é uma pesquisa participante. Etnográfica. Etnográfica, né? Então, qual o tipo de pesquisa? Aí eu vou determinar também na metodologia qual é a minha população. Quem são as pessoas a serem investigadas? Qual é o público que eu vou investigar na minha pesquisa, tá? Se você trabalha com dados quantitativos, qual é a amostragem? Se você trabalha com estatística, né, qual é a amostragem? Na metodologia também a gente pode falar sobre os instrumentos de coleta de dados. Vão ser questionários, vão ser entrevistas, vão ser atividades, vai ser a construção de oficinas pedagógicas para o ensino das pessoas, se é uma pesquisação, né? Como que vocês vão tabular esses dados? O que é tabular? Como vocês vão analisar esses dados? Vocês vão trabalhar com dados quantitativos? É estatística?
Vocês vão trabalhar com dados qualitativos, análise de conteúdo, análise de texto. Então, aqui tem uma série de coisas, de elementos que vocês ainda precisam estudar para preencher, né? E que os orientadores de vocês, no momento em que vocês desenvolverem pesquisas, vão estar trabalhando com vocês. Infelizmente, nessa disciplina, pontualmente, a gente não consegue trabalhar muito com a questão da análise dos dados, né? Porque nem contempla na própria ementa. A gente trabalha mais com a tipologia das pesquisas. Mas é importante vocês atentarem que toda pesquisa ela tem que ser elaborada, aplicada, e esses dados coletados, eles precisam ser minuciosamente analisados, tá? Para que a gente tenha esse rigor científico. A coleta desses dados, essa parte é muito importante, ela está ligada e inserida na metodologia. Como deve ser a coleta dos dados, né? Vocês vão trabalhar o que vocês vão coletar e como vocês vão coletar. Por exemplo, nós estamos pensando aqui em realizar uma pesquisa sobre as dificuldades dos alunos em matemática do 6º ano. Bom, o que eu vou coletar? Eu preciso coletar quais as dificuldades eles têm. Como que eu vou coletar isso? Ah, já sei. Eu vou ir para a aula e vou observar a aula de um professor do 6º ano de matemática. Eu vou fazer um bloco de 10 observações. E lá nas observações, eu vou ir registrando, através de um diário de bordo, de um registro meu, né, da pesquisadora, todas as perguntas e as respostas ou as dúvidas que os alunos forem tendo ao longo das aulas. Então, eu vou fazer o registro através de um diário de bordo. Outra forma de coletar. Mais fácil. Eu vou aplicar uma atividade avaliativa, ou o professor vai aplicar as atividades avaliativas e eu vou pedir uma cópia, para que eu consiga mapear as dificuldades que os alunos tiveram nas avaliações. Mas é remoto. Então, eu vou acompanhar o grupo do WhatsApp da turma e ver lá no grupo do WhatsApp da turma quais são as dúvidas mais frequentes em relação ao conteúdo desse 6º ano de matemática. Então, aqui, na coleta de dados, vocês vão determinar como vocês vão pegar elementos, coletar elementos dessa realidade para trabalhar. Quem levantou a mão pode fazer a pergunta? Também dá para coletar dados. Pergunta não precisa, né? Sim, fazer entrevistas. Muito bem, Pablo. Fazer entrevista, aplicar questionário, tanto para o professor quanto para o aluno, para poder investigar. Pode sim, não tem problema. A tabulação. Então, a tabulação é a parte da organização dos dados coletados. Bom, depois que eu tenho aquele horror de dados, né? Quando a gente faz uma pesquisa e a gente aplica algum questionário, ou a gente faz entrevistas mesmo, como o Pablo sugeriu, a gente precisa transcrever a entrevista, a gente precisa colocar as respostas em uma tabela para poder comparar, para poder analisar, ver aonde se aproximam, aonde elas se distanciam as respostas, quais elementos são mais descritos nas respostas. Então, tudo isso compõe a tabulação, né? Nessa etapa, podemos lançar mão de recursos manuais. O qualitativo, na maioria das vezes, trabalha com dados manuais ou computacionais para organizar os dados obtidos numa pesquisa de campo. Agora, existem muito, né, a questão da nuvem de palavras, alguns elementos que ajudam a essa análise qualitativa também, né, através de textos e de falas. Existem softwares especializados em... A gente lança a resposta dos alunos, né, num questionário, e ele já seleciona e sintetiza pela aproximação. Eu ainda faço análise dos dados das minhas pesquisas de forma manual, mas já existem recursos, inclusive toda a minha tese ela foi feita de forma manual, análise qualitativa. Mas a gente sabe que existem já recursos disponíveis para isso. Quando ela trabalha com... Atualmente temos vários recursos computacionais para dar suporte aos cálculos estatísticos, tabelas, gráficos, quadros. Então, depende, né, da organização do próprio pesquisador. Depois que a gente aplica, né, coleta esses dados, organiza eles, a gente vai fazer a parte principal de uma pesquisa. Muitos acham que a parte principal é o referencial teórico. O referencial teórico, ele só vai sustentar isso aqui, ó. Essa é a parte principal de uma pesquisa. A análise e a discussão dos resultados.
É nesse momento em que você vai expor os resultados que você coletou e trazer elementos do referencial teórico para justificar os seus avanços, as suas constatações em relação a essa pesquisa. Então, anotem aí em algum lugar, quem tem interesse, e eu sei que muitos dessa turma já tem, né? Já fazem pesquisa. Essa turma é uma riqueza, né? Anotem aí. O referencial teórico tem que conversar e tem que estar incluído e permeando essa análise e discussão dos resultados. Senão, não é análise e discussão. Muitos pesquisadores pecam por trazer na análise e discussão dos resultados somente a descrição dos resultados. E isso não tem um valor científico nenhum. Não adianta eu apontar aqui que a maioria dos alunos do 6º ano tem dificuldades em equações. Pronto. Professor, então... Só um pouquinho, Pablo, deixa eu concluir minha ideia, só um pouquinho. Vocês precisam dizer aqui que a maioria dos alunos tem isso, porque conforme fulano, e é um autor renomado, né, um autor referência, os alunos no 6º ano ainda não têm maturidade suficiente para a abstração de alguns conceitos. Tá? Então, vocês têm que trazer aqui na análise, na discussão dos resultados, outras pesquisas, outros textos que compõem o referencial teórico de vocês e que já conseguiram fundamentar teoricamente algumas das constatações de vocês. Claro, vocês podem avançar nas constatações, claro, mas fazendo elos entre as pesquisas que já existem. Pode falar, Pablo. Professor, aí nessa parte da análise e discussão de resultados, daí é para analisar fazendo um debate, né? Isso, entre autores, né? Entre os autores. Isso. E entre os dados que você constatou, os dados que você levantou. Sim, falar, tipo, mostra que nem no diário de bordo. Isso. Assim, pegar todas as ideias e debater entre o público ou o pessoal que tu vai estar aí discutindo, né? Sim. Buenas. Pode repetir a sua frase, que eu estou copiando ali. Trazer elementos referencial vamos ver se eu consigo... justificativa, né? Foi isso tá, que vamos ver se eu consigo repetir na íntegra. É sobre o referencial teórico, conversar e fundamentar a discussão e análise dos resultados? Isso. Tá. É isso que tu queria ouvir ou tem mais alguma coisa que eu não falei? Não, tá correto. É isso, obrigada. Tá? Então, o referencial, ele serve para fundamentar, né, e dialogar com os resultados da pesquisa que tu está apresentando. É para isso que ele serve. E por isso que ele é um referencial. Né? Tu vai mostrar lá no começo quem eram os caras em que tu acreditava. Qual era a teoria que tu acreditava. Aí tu aplicou a pesquisa. Né? Aí agora, no final, tu vai ver, bom, eles estavam certos ou não. Ah, eles estavam certos, mas eu consegui outro elemento aqui além. E daí você pode acrescentar outros autores também. Mas é importante que você resgate lá do referencial. Muita gente só tem o referencial lá em cima e aqui só explicita os resultados que achou. Eu consegui tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. A dificuldade maior é equações. 5 alunos ficaram com dificuldade. Pronto. Mas não, você tem que resgatar o porquê. E o porquê está lá em cima, lá no referencial teórico. Por isso que o referencial teórico precisa de muito estudo. E o referencial teórico também, na minha lógica, Vanessa, e daí eu falo na minha lógica de trabalho, ele não precisa ser construído totalmente antes da implementação da pesquisa. Porque muitas informações, muitos problemas, muitas hipóteses, como a gente chama na pesquisa, vão surgir ao longo da análise dos resultados. E daí você vai precisar de outros referenciais. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história agora como pesquisadora no próprio trabalho agora do doutorado, né? Como é que eu fiz? Eu fiz um curso de formação, foi um estudo de caso,
Teve também uma pesquisação, onde eu me integrei no grupo, eu participei, eu trabalhei com a formação de professores, e eu ia a cada encontro de formação coletando dados. Eu apliquei toda a pesquisa. Eu recolhi todos os elementos da pesquisa. E daí eu fui começar a escrita dos artigos científicos. Eu reuni, então, alguns blocos de resultados, e a partir dos blocos que eu reuni, eu comecei a pensar, bom, aqui eu tenho um bloco de planejamento docente. O que eu vou fazer com isso? Eu vou estudar sobre planejamento, né, as teorias e as metodologias, as bases teóricas e metodológicas de planejamento, e vou escrever um artigo sobre planejamento. Então, eu reuni os dados, eu vi que eu tinha elementos para minha pesquisa, eu tinha resultados positivos não, resultados significativos, né? Porque nem sempre são positivos ou negativos, depende do lado da análise. Eram significativos. Então, eu vou estudar sobre isso para mim poder falar sobre isso. O outro artigo era uma questão de organização dos objetos do conhecimento da BNCC pelos docentes. Bom, então eu preciso estudar a BNCC de novo, os referenciais teóricos, legais e metodológicos da BNCC, para mim poder encaixar esses resultados que eu tenho. Então, eu fui construindo o referencial de acordo com os resultados que eu tive, porque eu tive uma gama em 6 meses de trabalho, de pesquisação, né? Eu tive uma gama de elementos de dados que fortaleceram a minha pesquisa. Então, eu consegui continuar, né, mudando, estudando e implementando. Aí, lá no final, a minha orientadora disse assim, Vanessa, mas sobre o livro didático? Os professores tiveram uma resposta muito significativa no planejamento, dizendo que usavam um livro didático. Tu consegue pensar sobre o livro didático? E daí eu tinha um mês, mais ou menos, para a defesa final, né? Vamos pensar e vamos estudar sobre livros didáticos, né? Os livros didáticos de ciências do ensino fundamental. Como? Deu muita medo? Ah, sempre dá. Isso faz parte da vida do pesquisador e do acadêmico, porque antes de mais nada a gente é uma aluna, né? Uma aluna que vai estar submetida a um processo de banca, mas isso é assim mesmo, né? Medo a gente tem que aprender a conviver e a superar, pessoal. Essa é também uma super dica da prof para toda a vida, não só para os elementos, né, acadêmicos, mas para tudo. Medo faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a conviver e superar. Diga, Josué. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Como achar, professora, o referencial teórico adequado, digamos, que tenha peso, sim, relevância? Bom, o referencial, ele precisa ser atual, primeira coisa. E ele precisa ter grandes autores, Josué. Tá? Então, tu vai fazer assim, quando tu tiver interesse por um tema, e eu sei que tu já trabalha com neurociência, né, Josué? Sim, né, no projeto, né, da Estela. Isso. Então, tu vai tentar buscas lá nas plataformas de pesquisa científica, e eu passei algumas na aula passada, tu lembra? Eu dei uma olhada, professora, no Web Science, aquele, né? Aham. Aqui tem alguns, ó. Tá, pode falar. Aí, tipo, mas como achar, assim, o autor, né? Tipo, é difícil, né? Tipo, claro, eu não cheguei ainda a falar com a professora, né? Mas a professora deve ter uma noção também, orientadora, né? Isso, claro, pois é. Ó, dicas que eu dou, assim. Como eu te disse, né? A professora de um dia para o outro disse, Vanessa, vamos falar sobre livro didático. Livro didático, nunca fiz análise de livro didático, nunca estudei sobre livro didático. Vamos lá, eu tenho um mês para isso. Eu fui lá no Google Acadêmico e joguei livro didático ciências. Aí tabulei lá na pesquisa, últimos 2 anos, porque primeira coisa, o referencial tem que ser atual, tá? Aí eu peguei alguns artigos, tipo uns 5 ou 6 artigos sobre livro didático que eram atuais. Li, entendi, fui para as referências desses 5 artigos e olhei nas referências o que se repetia entre eles. Isso é muito importante. Porque quando você pega um artigo científico, você tem um respaldo de alguém que já estudou muito sobre aquilo ali para escrever. Então, você seleciona na bibliografia, falava muito, por exemplo, sobre Compiani. Tá, Compiani, quem é Compiani? Meu Deus, nunca li Compiani. Vamos procurar, vai para o Google Escolar lá de novo, né? Google Compiani 2016. Vai começar a aparecer os artigos dele. Compiani 2016, 17, 18, e daí tu começa a ler os originais. Então, quando a gente não tem um norte muito grande, né, a gente vai nesses artigos,
porque eles, ou em alguma dissertação, alguma monografia, porque eles vão indicar referenciais atuais e também referenciais que não são atuais, mas que são os grandes clássicos, né, os grandes teóricos dessa linha. E daí você vai para as referências e tenta ir jogando aquelas referências, como nós estamos no mundo digital, e isso é maravilhoso, já devo ter falado isso para vocês, porque no mundo digital a gente joga o nome de um autor ali, o ano, pá, saiu tudo, tá lá o artigo na íntegra, você imprime, lê em casa, não imprime, lê na tela, muito melhor do que você revirar uma biblioteca. Eu não sou contra a biblioteca. Talvez eu não tenha a paz e a sabedoria de estar em uma biblioteca, né, nos dias de hoje. Mas é muito mais fácil, né? Então, você pode fazer... Eu trabalhava muito assim na minha tese. Cada artigo que eu fiz, e foram 5 que fizeram parte da tese, eu tinha uma pasta. Né? Na pasta eu tinha os dados impressos, ali para me olhar toda hora quando eu queria, e eu tinha todos os artigos, esses que eu ia vendo, que eu ia achando o máximo, né? Ia riscando, ia circulando aquelas bibliografias, ia fazendo as referências, ia colocando tudo nessa pasta. Então, quando eu pensava, o meu artigo de planejamento, pega a pasta do planejamento, tá, aqui a pasta do planejamento, vamos lá. Quais são os dados? O que eu não botei dos dados? Então, construir esse referencial, ele precisa ser atual e ele precisa ter as grandes bases. Isso, num primeiro momento, você consegue, não indo ler direto os clássicos. Eu sei que é difícil, tipo, vocês não vão conseguir, não, talvez seja um preconceito meu, mas é difícil para vocês lerem uma obra de Vygotsky hoje ainda. É pesada, é densa, né? Tem uma linguagem específica. Então, vão para os artigos. Dos artigos, eles vão indicar quais são as obras mais importantes, prioritárias, que são antigas. Mais atrás, a senhora está falando dos autores mais... Dos artigos mais atuais, que indicam autores aí que talvez não sejam atuais, Pablo, mas que trazem a base do conhecimento. Não adianta você se deterem a ler artigos muito antigos. Por quê? Porque a evolução do conhecimento, das pesquisas e dos autores é muito grande. Tá? Inclusive, para o CNPq, para publicações, vale os últimos, no máximo, 5 anos, para nós pesquisadores. Qualquer processo de seleção, tudo que eu publiquei há 5 anos atrás já não vale mais para o CNPq. Então, há essa rotatividade muito grande de publicações e de pesquisas. Por isso que tentem pegar os atuais e, nos atuais, tentem ver quais são as indicações das grandes bases, das grandes referências para um referencial. Certo, Josué? Não sei se te respondi ou te confundi. Certo, não, certo, professor. Tranquilo. Vamos ver o que o Newton escreveu lá. A todo instante pode mudar o rumo daquilo que se estuda. É isso mesmo. É bem assim. Tem que ler muito e ter cuidado para não perder a linha, para não perder o foco. A gente sempre tem que estar voltado no problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Tá? E essa questão de ler, de buscar artigos, eu digo ali que a questão de ter cuidado para não perder a linha é justamente isso, porque conforme tu está lendo um artigo que a gente quer embasar o nosso trabalho, surgem novas ideias, novas nuances, vamos dizer assim, de coisas que poderia ser escrito que não tem nada a ver com o que a gente gosta, com o que a gente quer estudar, entendeu? Com o problema em si. Mas eu gostaria de falar sobre aquilo ali também. Então, às vezes, a gente tem que ter o foco, porque conforme eu nesse trabalho anterior agora que eu fiz, esse último para a MEPT, conversando com a Margareta, a gente ficou assim, poxa, a gente viu uns 10 artigos ali, ligeirinho, foi muito rápido, sabe? Então, tinha muita coisa que a gente queria colocar, não, vamos focar só em 2. E a gente pegou aqueles 2 artigos ali e a gente fez um trabalho muito legal. Ficou bem legal mesmo. Mas, assim, aqueles 8 artigos que eu queria mencionar, que eu queria falar sobre eles, estão guardadinhos. Isso. Mas se eu colocasse naquele momento ali, ele saia completamente fora da... Isso mesmo, aí perde a essência, né? Exatamente. Isso. E é bem que tu disse, Newton Júnior, guarda para daqui a pouco. Né? A vida é feita de guardados. Eu vou contar uma coisa também para vocês. Eu fiz a minha mudança ontem, de casa. Eu mudei de uma casa para outra. Eu acho que eu totalizei umas 8 ou 9 caixas de livros e de materiais impressos. Cada vez que eu lacrava uma caixa, eu escrevia em cima. Eu escrevia em cima livros, xerox, né, cópias, pastas das aulas. E daí eu pensava, pelo amor de Deus, para que eu guardo tudo isso? Se cada vez que eu vou planejar uma disciplina,
eu não abro pasta nenhuma, eu vou para o computador, eu vejo o que eu tenho no computador, e daí eu vou procurando coisas novas na web, né? Eu não sei para que a gente tem tanto isso. Esse apego. Você é uma acumuladora? Pois eu acho que eu sou uma acumuladora de papéis. Gente, eu fiquei horrorizada. Agora eu tenho um quarto cheio de caixas de livros que um dia eu vou tirar. Não sei quando, porque não vou ter tempo nesse semestre, né? Estamos no mesmo barco, professor. Eu tenho ainda esse vício do impresso. Tudo que vocês mandam para mim que eu tenho que avaliar, eu não sei avaliar sem imprimir, sem ler, sem sublinhar. Eu não consigo, eu não sou uma pessoa ainda da era digital, né? Talvez seja esse o meu montante de caixas de livro, deve ser disso, né? Consequência. O material da pedagogia eu tenho meus materiais do magistério, eu não tenho mais, esses eu já me desapeguei. Dos meus anos de docência na educação básica, como alfabetizadora, eu sofri muito, mas eu doei também. Aí sofri, foi uma dor assim, ó. Acho que fazia 5 anos que eu estava no IFE já como prof do ensino superior e eu continuava com meus diários de alfabetização. Aí eu tive que dar, tá? Terminei com aquilo. Mas eu ainda tenho muita coisa, assim, que nunca eu vou abrir, sabe? Mas que eu tenho aquela certeza de que tá por aí. Agora eu não sei nem onde é que tá direito, né? Antes eu ainda tinha um mapeamento melhor de onde as coisas ficavam. Mas eles estão em alguma caixa naquele quartinho. Abandonado. Professora, e eu que tenho desde do prézinho até agora, cadernos e livros que eu não consigo me desapegar. Pois é, André. E agora eu tenho dos meus filhos para guardar. E cada vez que eles terminam um caderno, eu olho e digo, cruzes, eu vou ter que guardar tudo isso aqui aonde? Mas estão guardados por enquanto. Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir guardar isso, né? Mas isso tinha... não é apego, professor. Isso é amor. Pois é. Tem um dado muito afetivo por trás de tudo isso, né? E de segurança, eu acho que também, né? Que se um dia sumir o mundo digital, a gente tem alguma coisa para ler. Ai, vamos lá, então. Seguimos. Bom, aqui estão algumas plataformas que eu tinha mostrado para vocês. Tudo isso está lá na página de vocês, tá? Vamos ver o que mais. Mas o que eu mais uso agora, ultimamente, é o Google Acadêmico, tá? Na minha pesquisa, eu ainda usei outros repositórios que eu tinha livre acesso por ser aluna da Universidade Federal. Agora alguns acessos eu não tenho mais. Vamos lá. Aqui foram os problemas, a gente já falou. Metodologia, coleta de dados, tabulação, análise, então, dos dados, conclusão e análise dos resultados. Bom, quando a gente chega na conclusão, a gente já não tem muito o que dizer, né? Mas a gente tem que concluir, fazer a síntese das ideias principais que a gente obteve ao longo dessa pesquisa, ou pretende obter, né, ao longo dessa pesquisa. Nessa etapa, temos de sintetizar os resultados obtidos na pesquisa, explicando se eles foram atingidos ou não, e principalmente ressaltar a contribuição dessa pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. É muito importante que, na conclusão, a gente aponte que a gente conseguiu atingir os objetivos da pesquisa ou não, os objetivos iniciais, né? Por exemplo, se eu tinha colocado lá como objetivo inicial mapear as dificuldades dos alunos de matemática do 6º ano, aqui na conclusão eu vou ter que colocar se eu consegui mapear ou não. E por quê? E o que esse mapeamento pode ter trazido de diferencial, de significativo para essa área do conhecimento. Destacando que todo o trabalho acadêmico, seja ele a escrita do projeto, ou a escrita do relatório da pesquisa, ou a escrita do artigo científico, ou do ensaio acadêmico, enfim, de todos os textos científicos, né? A gente deve redigir usando uma linguagem culta e apurada, gramaticalmente correta, sendo claro, preciso, agradável, tá? Então, não adianta a gente utilizar termos também muito extremistas, né? A gente está aqui numa linguagem acadêmica, usando as normas da ABNT, que vocês vão ter contato daqui uns dias, vocês já devem ter tido em vários momentos, mas nós vamos ressignificar o que são as normas da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trazem, então, sempre uma padronização para os textos acadêmicos.
Tá? E aqui algumas das referências, então, utilizadas para esse material, para a organização desse material. Voltando aqui para a apresentação. Então, vocês tiveram contato ali naquela apresentação sobre as etapas do planejamento, que é o projeto, né? E alguns elementos que são muito importantes para o relatório da pesquisa. O que é um relatório de pesquisa? Quem me ajuda? Relatório de pesquisa é onde tu detalha cada parte do trabalho. É onde tu detalha cada parte cada parte, o que tu usou, a metodologia, a abordagem, os objetivos que tu colocou, o que tu quer fazer exatamente. O que você fez. Essa é a diferença, Pablo. Vamos Sim. Recapitular. E o projeto, o projeto ele é escrito no futuro, né, para mim aplicar a pesquisa. É um planejamento que eu faço antes de aplicar. Ótimo. Eu apliquei a pesquisa. Eu coletei os dados, como eu mostrei ali para vocês, a coleta dos dados, eu analisei, eu tive os resultados. Eu discuti, né? Voltei lá com o meu referencial e fiz a discussão. Agora eu tenho o relatório. Eu vou fazer um relato, né? Uma descrição de tudo o que aconteceu no projeto, das fases, do que deu certo, do que deu errado. Vou analisar os dados nesse relatório. Então, vai ser um relato, né, discutido com autores, fundamentado, que vai trazer, então, qual foi a vivência do projeto. Tá? Qual a diferença do relatório para um artigo científico? Existe diferença, será? Todo relatório vira um artigo científico? Não, porque o relatório ele conta o passo a passo que tu fez para chegar no final. Enquanto o artigo ele mostra o que tu vai fazer. Qual é a tua ideia? O que tu pretende com isso, entendeu? O teu objetivo. Não, o artigo ele vai sintetizar, geralmente, né? O artigo, ele sintetiza em um texto só. Isso, ele dá uma ideia. O artigo, ele sintetiza os resultados mais significativos da tua pesquisa. Sim. Tá? E daí você pode usar o referencial que você usou no projeto, o referencial que você usou no relatório, ele volta para o teu artigo, ele fundamenta teu artigo. Só que o relatório, ele é descrito, ele é organizado por pedaços, né? Introdução, desenvolvimento, tarará, resultado. O nosso artigo acadêmico, ele tem uma ideia, uma composição de um texto mais limpo, único e muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Ele vai depender do tipo de revista em que ele vai ser publicado. Cada revista tem um padrão de publicação, um template que a gente chama. Então, quando vocês pensarem em escrever um artigo para uma revista científica e que dá uma validação muito legal para vocês, aí vocês têm que ver se vocês querem no ensino, na educação, qual é o qualis. Então, é uma série de informações que os orientadores vão estar passando para vocês ao longo do curso também, né? E quando vocês trabalharem com pesquisa, vocês têm que ver a primeira coisa. Eu quero escrever na revista Educação. Tá. Vai lá no site da revista Educação, baixa o template da revista Educação, vê qual é, o que eles precisam, o que eles querem, quantas páginas eles querem. Porque senão, às vezes, você escreve um artigo com 30 páginas e a revista aceita 10, 15. Daí você chega na hora e não sabe recortar. Então, a primeira coisa, dica, né? Querem escrever, querem publicar? Primeira coisa, vai lá e vê qual é a abordagem da revista e qual é a organização do texto que tem que ter, para daí começar a escrever em cima dos dados que você tem, tá? Então, é bom vocês terem essas ideias também. Buenas, paramos por aqui para falar de artigo, porque na próxima aula, depois da atividade avaliativa, nós vamos falar sobre artigo científico. Nós vamos entender, nós vamos analisar e vocês vão pesquisar um artigo científico para me apresentar aqui. Mas não vão apresentar o artigo na íntegra, vocês não têm que dominar o artigo, vocês vão me apresentar as partes do artigo.
tá? Mas isso é para as próximas aulas e para a última atividade avaliativa, que também vai ter um peso 3. Vou resgatar um pouquinho, então, sobre a atividade avaliativa da semana que vem, para os que chegaram um pouquinho atrasados. Na semana que vem, dia 3 de novembro, às 21 horas, vai estar aberta uma atividade avaliativa para vocês no SIGA. Ela vai estar aberta das 21 às 22h45. Ao mesmo tempo que a atividade estiver aberta, eu vou estar de plantão com o meu celular na mão no WhatsApp para estar respondendo vocês se tiverem dúvidas coletivas. Dúvidas somente no grupo do WhatsApp da turma, não no privado, porque eu não posso responder no privado, porque seria, né, um desprestígio a alguém, ou um privilégio para alguém. O que vai compor essa atividade avaliativa? Eu vou trazer para vocês o esqueleto de 3 ideias de projeto. Vocês vão ter a liberdade, a autonomia de escolher qual dos projetos vocês vão tentar complementar, tá? Vocês não vão precisar criar um projeto. Eu vou dar os temas e vou pedir para vocês complementarem algumas coisinhas, tipo, crie um objetivo específico, escolha uma metodologia. Por que você escolheu essa metodologia? Como você analisaria os dados? Então, são perguntas sobre aquele projeto em si. Vão ser 3, vocês vão me indicar qual é o que vocês vão responder, né? E vão postar no SIGA para mim, tá? Eu vou disponibilizar 3 arquivos diferentes no SIGA. Vocês vão poder baixar e olhar os 3 no horário da prova. Escolham um, completem um e mandem no SIGA. Eu vou imprimir todos, porque eu sou antiga, tradicional, né? E sou analógica. Vou imprimir todos, vou ler, vou corrigir e vou lançar nota para vocês. Eu vou fazer no Word, Fabiana, para que vocês consigam trabalhar em cima dele, do mesmo arquivo que eu mandar, tá? Porque em PDF vocês teriam que transformar e daí alguém pode ter dificuldade, certo? Se alguém tiver problema na internet nessa noite, para enviar para mim. Para enviar para mim pode ser no PDF. Se tu quiser salvar em PDF, melhor, tá? Professora, você queria uma questão. No meu computador, eu não consigo mexer para alterar no Word. Eu só consigo entrar nele para ler em modo de leitura. Aí, tu não consegue trabalhar num documento do Word e complementar, não? Não. Se eu te mandar no Word também, tu não trabalha no Word? Não, eu tenho Word, só que só abre em modo de leitura. Não dá para alterar nem nada. E como é que tu faz? Tu digita todos os trabalhos aí de novo? Digitar, tu pode no arquivo novo. Tá fechado teu áudio. Eu baixo em outro aplicativo. Tá. Tipo, se tiver em Word, eu faço no Google Docs. Tá. Tá, tu pode copiar, então, do Word que eu te mandar e jogar no Google Docs e me mandar. Pode ser? Ou eu copio aí no LibreOffice, aí depois... Isso. Tá? Só para mim entender. Em últimos casos, tu tem impressora, Pablo? Não? Tá, não, porque tu poderia imprimir, completar a mão, tirar uma foto e me mandar. Postar lá no SIGA também pode, não tem problema. Tá? Vocês que sabem o que é melhor para vocês. O que mais, então? Vocês vão postar até as 22h45. Se alguém tiver alguma dificuldade com a internet nesse horário, manda, liga para a prof. Se está sem internet, não vai poder me mandar uma mensagem. Liga para a prof e avisa, prof, eu estou sem internet, que daí a gente remarca um trabalho substitutivo, tá bom? Peso 3 pontos, não deixem de fazer. Estou bem preocupada, porque tenho vários alunos que não estão participando das aulas e que depois vão ir para exame. Eu não gostaria, né, que vocês fossem para exame sem necessidade, tá? Então, avisem os colegas, eu vou colocar no grupo. Amanhã eu vou postar a aula passada e essa no grupo também, para avisar todo mundo da questão da avaliação, tá lá no nosso plano de estudos, e para vocês também ficarem ligados em tudo isso. Diga, Newton. Uma pergunta, professora, referente à gravação da última aula, eu não consegui encontrar no meu e-mail e também não encontrei no SIGA. Tá, eu vou mandar amanhã, Newton, eu vou baixar essa aqui e a outra. Eu não coloquei no YouTube ainda. Talvez se tu tiver acesso à agenda da turma, tu consiga, mas eu não sei se tu tem. A tua agenda, tu aceitou o convite quando foi feito o convite para ti dar aula ou não?
Não me Deixa eu lembro. ver aqui. Não me lembro desse... Porque assim, eu estou procurando no meu... Não. Tu não aceitou. Logo que eu montei a turma, eu mandei o convite do Google, no e-mail do IFE para vocês, de todas, que é o, digamos, fica salvo na agenda de vocês, sabe? Mas quem não aceita, daí não fica na agenda de vocês salvo, os demais fica. Mas eu posto amanhã no YouTube os 2 vídeos da aula passada e desse, e compartilho lá no grupo do WhatsApp com vocês, como eu fiz todas as outras, tá? Bom, isso se refere só aos vídeos, professor, porque eu recebo e-mails, assim, de tipo, uma notícia foi cadastrada na turma, isso Sim, eu recebo. Porque os vídeos, eles ficam disponíveis na agenda. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou projetar só para vocês verem, ó. Eu tô vendo se tu não aceitou a agenda no telefone, porque no meu, quando eu abri, foi direto pelo telefone, daí. Pois é. Olha aqui, ó, aqui da nossa turma, ó. Essa é a mensagem da nossa aula, tá? Aí, ó, essas pessoas que estão com o verdinho aceitaram o convite. Aí aqui a Andréia já não aceitou, ó, e o resto também não, ó. Tá? Quem aceitou, ó, deixa eu vir na aula aqui da semana passada. Venho para a agenda, a aula da semana passada foi dia 20. Prof, eu não aceitei porque eu não vi. Não tem problema, não é nenhuma perseguição, estou só mostrando. Aqui, ó. Então, aqui, ó, quando vocês vão na agenda de vocês das aulas passadas, se vocês aceitaram o convite, vocês abrem aqui, ó, a disciplina, e daí vocês têm o chat e a aula, ó. Aqui vai estar a aula, ó. Quer ver? Fica tudo guardado no Google, pessoal. Por isso, na próxima disciplina, próximo semestre, ó, tô eu rindo, ó, para vocês, de casaquinho, tava frio semana passada, de certo. Ó, então aqui tem toda a aula de vocês, ó. Então, oficialmente, boa noite a todos. Tá? Então, vocês sempre vão procurar, ó, e aqui é a profitinha, ó, reunião geral do IFE. Tem a reunião geral, ó, na minha agenda, né? Como eu aceito o convite, tem também a questão da... Ó, que não deu. Sabe qual data que foi enviado o convite, professora? Foi bem no começo do semestre. Na primeira semana de aula eu devo ter feito isso. Tu queres que eu mande de novo o convite para ti, Newton? Sim, por favor. Tá bom, eu vou mandar de novo. Joia, obrigado. Pode ser? Tá, vamos ver quem... Eu vou amanhã, porque agora eu termino a aula muito tarde, né, minha gente? Mas amanhã eu vejo aqui com vocês, deixa eu ver aqui, 27 é hoje, e a aula tá aqui. Amanhã eu vejo os que não aceitaram aqui, ó, e mando para todos, daí me aceitem, para vocês terem acesso a essa disciplina sempre, ó. Calissa, Matheus, Newton, Pablo da Silva, Luciane, Kenny, Calissa, Josué, Ibrahim, Fernanda, Eduardo, Dariane, Bruna e André. O convite vai estar no e-mail? Vai por e-mail o convite. Vai no e-mail, tá? No e-mail de vocês do IFE. Eu uso o e-mail do IFE, que é o e-mail cadastrado lá no CIGA de vocês. Que é o e-mail que eu tenho acesso. Certo, pessoal? Então, era isso para essa noite de quarta-feira. Na quarta-feira que vem não nos veremos sincronamente, mas estarei de plantão no WhatsApp para dúvidas. Qualquer problema, qualquer dificuldade, lá no grupo da turma, por favor, perguntem. Se tiverem alguma impossibilidade de horário, de trabalho, eu sei que tem muitos que trabalham em vários turnos aqui, né? Me avisem para que eu tente disponibilizar a prova para vocês também, né? Em outro momento ou para algum grupo, para que ninguém fique prejudicado. A ideia é que vocês estudem, façam a disciplina e aprendam, tá? Então, a gente precisa também flexibilizar algumas coisas, porque a gente sabe que o remoto, ele também nos causa, né, uma flexibilização de tempos, de espaços e de horários para todo mundo. Certo? Um abraço a todos, boa noite. E qualquer coisa, então, eu sigo à disposição de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Boa semana e continuem se cuidando. Igualmente, professora. Obrigada. Tchau, boa noite. Abração, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.